Daniel Souza, mobilizador da Borda, falando o nome da Borda, e da Rede Nacional de Consultórios na Rua e de Rua. Bom dia a todos, a todas e a todos. Dizer que assentou aqui nesse lugar com algumas representações, né, mas assim, eu sempre coloco que eu sou pai do Francisco, né, porque é a minha função maior. E aí, quando eu falo isso, eu estou também falando de um lugar que a Nádia ela trouxe bem, né, que é um corpo preto, né. Então, eu sou um homem preto que vive numa sociedade onde a sociedade não quer esse corpo em alguns espaços, né. Então, quando o Rafa fala e vê esse auditório tão plural, a gente está falando de uma pluralidade que essa escola tem, né, como compromisso. Então, isso é muito importante e deixa a gente feliz. Então, agradecer, né, ao convite por estar aqui, representando a Borda, representando a Rede Nacional de Consultórios na Rua e de Rua. Falar, né, coincidir essa data da Marielle é algo assim também muito importante. A gente vem falando o tempo todo de dores, né, um pouco. Então, o Denis começa dizendo que vocês que escolheram estar neste lugar de redutores e redutoras de danos, não é um lugar fácil. Não é mesmo. Não é um lugar complicado. Não é a guerra especificamente a uma substância. É muito nítido que a guerra a um tipo específico de pessoas, a um tipo específico de classe, e a gente vai ver, né, os presídios, qual é a cor que está nos presídios, qual é a cor de quem está na rua, qual é a cor, né, que está encarcerado. Então a gente vai vendo que, na verdade, a gente vive numa sociedade altamente racista, altamente machista, né, falocêntrica, que tem uma questão religiosa, de dizer que o corpo é o templo do espírito e tudo que a gente comete que vai ofender este corpo, a gente está cometendo um pecado, e aí a gente vai nessa coisa da moralidade, e essa moralidade tem nos matado. Essa moralidade tem feito retrocessos como esse. Como que hoje, em 2024, a gente ainda está pensando em conquistas que, né, a Domênico há muito tempo luta. E a gente ainda está aqui falando sobre isso. A gente ainda não conquistou. Então, é esse lugar que vocês estarão. Quando o Denis fala, é desse lugar, é dessa dor. Guerra a corpos, né? E esses corpos, em sua grande maioria, a gente já sabe qual é a cor. Então, o discurso da guerra às drogas, ele passa central, ele não é transversal, ele é central. Tem na sua centralidade a raça. Raça-cor, com certeza. Isso não tenho dúvida. Porque se eu for uma pessoa branca, loira, que estiver lá no Ipanema, no posto 10, fumando meu base, ou meu cigarrinho do capeta, ou sei lá o que, como queira chamar, com certeza ninguém vai falar nada comigo. Mas se eu estiver aqui em Manguinhos ou em qualquer periferia desse município, e for pego numa blitz ou em qualquer lugar, que a polícia for me abordar, posso sair no outro dia dizendo que eu sou foi encontrado o maior traficante de drogas desse estado. Estamos aqui, Daniel não Elia, mas Daniel de Souza. Assim, mas assim, porque muitas vezes a gente fazendo trabalho de, por exemplo, dentro de consultórios na rua, já saiu matérias em que foram acusados de estar fazendo apologia, por exemplo. E a gente do consultório na rua, muitas vezes sai no jornal dizendo que a gente nós somos os enfermeiros do tráfico. Porque a gente está fazendo um cuidado às pessoas que não chegam aos serviços públicos. Você fala assim, cara, essa galera não frequenta o serviço, por quê? O que acontece? Né? E aí a gente vê que são assim, são corpos, né? Os corpos que são aceitos, os corpos que podem estar ou não estar nos lugares. Enfim, é muita coisa. Eu estou falando aqui a partir desse lugar, mas eu gostaria de ler, saiu a sentença de um fato que aconteceu aqui em Manguinhos, há 10 anos atrás. É que um jovem de 19 anos, ele foi morto
E sempre é dito que esses tiros são auto de resistência. É sempre, todos os relatórios está escrito, foi auto de resistência. Auto de resistência, e aí é aceito isso, né? E saiu uma sentença. Eu gostaria de ler a carta aberta que a Ana Paula, que é a mãe do Jonathan, ela fez, e eu acho que é importante que a gente possa ler, porque ela fez uma carta aberta não só ao Estado, mas sim à sociedade, porque ela fala uma coisa muito difícil para a gente de ouvir. Quem condenou e confirmou a condenação do filho dela foi a sociedade. Porque ele foi a júri popular, e o júri popular decidiu que, de fato, aquele policial tirou em legítima defesa. E aí eu gostaria de encerrar lendo a carta, se vocês me permitem. Desde a primeira audiência, no caso do meu filho, em 2015, saí daquele lugar, do TJ, com a sensação de não conseguir estar sendo julgada de verdade. Nesses 2 dias de julgamento, 5 e 6 de março de 2024, devido à grande mobilização, às provas de acusação, a testemunhas e a perícias tão contundentes e ao trabalho sério e comprometido do Ministério Público em mostrar a verdade dos fatos, eu mergulhei na ilusão de acreditar que a justiça pudesse honrar o nome do meu filho e se fazer justiça de fato. Por acreditar nisso, me decepcionei e saí desse tribunal destroçada, mais uma vez, me sentindo impotente por, apesar desses 10 anos de luta, não ter sido capaz de conseguir justiça para a barbárie que o Estado brasileiro fez com meu filho, matando e criminalizando durante 10 anos. Em alguns lugares, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por morarmos na favela, o que a gente fala não é verdade, não tem crédito, mesmo que tenhamos provas criminais, mesmo que tenhamos empenho de profissionais que queiram seguir dentro de uma conduta justa, mostrando que de fato aconteceu. Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mostrou o que eu já vinha percebendo ao longo desses 10 anos, que o sistema de justiça no Brasil não é igual para todos, não é justo e segue sendo responsável por tantas mortes cometidas por policiais dentro das favelas. Ao meu filho, Jonathan, eu queria te pedir desculpa, meu filho, por não ter conseguido fazer justiça, mas que tenha certeza de que me levantarei novamente, sendo a voz deste mundo e de tantas desigualdades e injustiça, porque o que me move é muito maior e muito mais forte do que tudo isso. Sou movida pela dor, pelo amor que carrego a você. Te amo, meu filho, você é o sentido da minha vida nesta caminhada do mundo. Obrigado por você ser o meu filho. Te carrego em mim. Obrigado, Ana Paula, por você estar nessa luta. E obrigado a vocês pela paciência de ouvir.